vamos começar. Por que que eu devo assistir essa aula, Matheus? Por que que essa aula é importante? Bom, primeiro, que nem todo mundo faz ultrassonografia da coxa. Fiz uma enquete, você vê que quase 40% das pessoas não fazem a ultrassonografia da coxa, e a gente sabe que no exame músculo-esquelético, se você domina todas as articulações, você acaba agregando muito mais exame no seu leque, e você pode fazer os famosos combos, por exemplo. Às vezes o paciente vai ter lá um pedido de ultrassom de quadril, coxa e joelho. E daí se você não faz coxa, você acaba perdendo às vezes os outros exames. Então é importante você, com o tempo, ir dominando todos os exames, que você vai agregar muito valor e vai conseguir aumentar o seu volume sem estresse ali na agenda. E olha só, quem faz? Eu fiz uma pergunta se vocês dominam a anatomia muscular. A maioria, quase 80%, não domina. Então acaba ficando perdido. Por isso que você deve assistir essa aula. Primeiro que esse exame é uma grande oportunidade de você dominar para agregar nos combos. Nem todo mundo faz e quem faz não domina a anatomia. E o objetivo de hoje é vocês saírem daqui com alguns macetes. Eu demorei muito tempo para pesquisar, muitas sacadas que eu demorei, e vocês vão sair daqui sabendo se localizar. E como é que eu faço esse tema errado? Como começar errado ali o aprendizado da anatomia do ultrassom? Você aprende errado começando ali sem se localizar. Então aqui está um vídeo, um transdutor correndo ali e você não consegue localizar, saber qual músculo você está vendo, o que é o que ali. Então a maioria das pessoas acabam fazendo o ultrassom da coxa dessa forma. Tem um pedido de coxa, vai correndo ali onde está doendo mais, correndo o transdutor. E se você perguntar exatamente qual músculo é o que é uma aponeurose, onde que está a divisão, onde que está a lesão, a anatomia, a falta da anatomia acaba complicando. Então essa aqui é uma maneira errada de fazer, é você não ter esses macetes que eu vou passar hoje. E eu mesmo, durante muito tempo, ficava ali apanhando da anatomia no ultrassom da coxa, porque a maioria das aulas que você vai assistir em congresso, vai assistir de repente ali em um curso de final de semana, eles focam muito nas articulações. E a coxa ali acaba ficando de lado. Então o que que é o ultrassom da coxa? Bom, a gente sabe que a coxa ela fica entre o quadril e o joelho. Então, o que que é sobre essa aula? Eu vou mostrar imagens de ressonância para a gente se guiar, para a gente entender os macetes que a gente vai usar na ultrassonografia, para a gente dominar. Essa aula não é sobre o quadril, que a gente vai detalhar ali as inserções, nem sobre o joelho, é coxa. Isso gera muita confusão, principalmente quando o colega vai solicitar um pedido. Então, a gente sabe que às vezes vem um pedido ali pedindo coxa, mas a dor é no quadril, ou pedindo quadril, mas a dor é na coxa, a alteração é na coxa. E na dúvida, quem for colega solicitante orienta até pedir quadril e coxa, para fazer uma avaliação mais completa, porque a gente sabe que vários músculos vão ter a origem lá no quadril e a inserção lá no joelho. Então, para avaliar detalhadamente, a gente acaba correndo mais em uma articulação e correndo ali na coxa também. Então, eu mesmo, durante muito tempo, fiquei quebrando a cabeça ali na anatomia da coxa, até começar a laudar ressonância e começar a estudar detalhes da anatomia para pegar esses macetes para aplicar na ultrassonografia. E como é que você vai fazer o jeito certo? Você precisa ter um mapa e uma bússola. E assim como você chega numa nova cidade, o que que você faz? Se você descobre onde fica a igreja da matriz, você já tem um marco da cidade. Porque se você quer descobrir onde fica a padaria do seu Zé, você pergunta para alguém, ele fica, sabe onde fica a igreja? Do lado direito você vai ter a padaria. Então isso que a gente vai fazer na ultrassonografia da coxa. Eu vou te passar um macete e a partir daquele macete você vai saber qual é o outro músculo. E o que eu espero de vocês? Eu espero que vocês assistam essa aula e depois já vão praticar em um voluntário. Então vocês vão lá na sua rotina. O ideal seja que você faça isso antes de começar a sua agenda, porque a hora que a gente termina cansado ali e acaba deixando para outro dia. Então chegou ali, antes de começar, você já chama um voluntário, uma secretária e fala assim, deixa eu ver aqui a anatomia da coxa. Ou no intervalo que se sobrar tempo ali. Oriento para ser o primeiro horário e vocês vão estar com conteúdo fresco aqui no final dessa aula. Então amanhã já praticar isso daí. E aí, vamos começar? Então, estão prontos aí? Começando assim, quais estruturas temos na coxa? O que eu sempre fiz durante muito tempo, avaliando a coxa, é avaliando as principais estruturas musculoesqueléticas. Quais estruturas que a gente tem aqui? Isso aqui é um corte de ressonância no plano axial.
E aqui, ó, eu tenho o osso, né? A medular e a cortical, que a gente sabe que no ultrassom vai ver só a cortical óssea. Eu tenho os planos musculares, todos esses músculos. O tecido celular subcutâneo. A pele mais superficialmente. Artéria, veia e nervo. Então, o feixe neurovascular. Então, basicamente, o que a gente acaba avaliando na ressonância magnética e na ultrassonografia são esses planos. Então, eu vejo muita gente deixar de lado o exame de coxa, o exame de quadril, o exame de coxa, o exame de perna, o exame de braço e antebraço, com medo do exame por não saber o que pode aparecer. E normalmente a gente avalia esses 4 parâmetros aí. Cortical óssea, planos musculares, subcutâneo e feixe neurovascular. Então, basicamente é isso. Mas, durante muito tempo eu fiquei só olhando isso, mas sem saber uma anatomia refinada para passar uma descrição mais exata das alterações. O ultrassom, a gente sabe que a gente está com o transdutor lá, é um fragmento ali de imagem que a gente está olhando. Então a ressonância ela dá essa clareza de mapa. Eu vou usar bastante imagem de ressonância, principalmente no plano axial. Vou falar quando a gente estiver num corte mais proximal da coxa ou mais distal, para vocês terem uma noção geral. E olha, o ultrassom é só isso daqui, a gente está passando o transdutor ali, por isso que você só vai conseguir se localizar dominando a anatomia. Então a gente observa bem aqui, ó, o pointer está aparecendo, ó, pele. Esse paciente aqui era bem magrinho, tinha um subcutâneo bem pequeno, e aqui a gente já vê músculo. Um músculo aqui, outro músculo aqui, e a linha branca é a cortical óssea com a sombra posterior. Certo? O som aqui foi absorvido, a gente não consegue enxergar abaixo da cortical óssea. E aí eu posso movimentar meu transdutor para um lado, para o outro, fazer varreduras axiais, que é o principal tipo de varredura que a gente vai fazer neste exame. Então, como vamos nos localizar? Bom, primeiro vamos fazer uma divisão anatômica e funcional da coxa. E olha só, para fazer essa divisão a gente vai precisar o quê? Só saber 3 palavras. Anterior, posterior e medial. Veja como é simples, a gente já começa dividindo em 3 a coxa. Anterior, posterior e medial. Vamos começar pelo compartimento anterior. Então, quais estruturas a gente tem aqui no compartimento anterior? Começando em amarelo, aqui a gente tem o músculo reto femoral. Em azul, o vasto lateral. Aqui em vermelho, o vasto medial. E o músculo que a gente não está enxergando nessa imagem, mas está aqui profundamente abaixo do reto, é, opa, passar já aqui, ó, é o vasto intermédio. E em roxo aqui, a gente tem o sartório. Então esses são os músculos do compartimento anterior. A gente sabe que o reto femoral, o vasto lateral, o vasto intermédio e o vasto medial, eles formam o quadríceps. Quadríceps, ceps de cabeça e quadri de 4 cabeças. Então ele tem 4 origens ali e eles vão ter uma inserção conjunta aqui no polo superior da patela. Então esse aqui que é o músculo quadríceps. E já a primeira dica aqui para você se localizar é saber caracterizar o reto femoral. Localizou o reto, o que tiver lateral é o vasto lateral, o que tiver medial é o vasto medial, o que tiver profundo é o vasto intermédio. Então só saber localizar o reto femoral. E o sartório é um músculo triangular. Então isso aí é uma divisão anatômica. E qual que é a função destes músculos? Então esses músculos na região anterior, eles vão fazer a extensão do joelho. Eles vão fazer a extensão do joelho. E o que acontece aqui? O vasto lateral, o vasto intermédio e o vasto medial, eles têm origem no fêmur. O reto, ele vai ter origem na espinha ilíaca anteroinferior. Então ele vai atravessar a articulação do quadril e do joelho. Então ele tem uma propensão maior de ser lesado, porque ele atravessa duas articulações. A gente sabe que o tendão quadríceps ele chega aqui na patela, tem uma aponeurose superficial, que se continua com o ligamento patelar e insere na tuberosidade anterior da tíbia. Então a função principal desses músculos é a extensão do joelho, lembrando que o reto ele faz a flexão do quadril ali também. E o sartório, ele faz aquele movimento de cruzar as pernas, ó, ele sai lá da espinha ilíaca antero-superior e vai se inserir lá na tíbia, junto com a pata anserina.
Estou mostrando aqui, ó, uma ressonância magnética no plano sagital. Agora eu vou falar só do quadríceps. Então o que que acontece? Quando a gente olha de perto o quadríceps no plano axial, observem que a gente tem camadas, tem feixes de fibras. E entre eles, ó, esse mais branquinho aqui é gordura entre esses feixes. Então isso aí é muito comum o colega confundir com tendinopatia, tanto no ultrassom quanto na ressonância. Vou dar um foco maior aqui para vocês verem isso na ressonância magnética. A gente tem ó, um feixe mais superficial, um feixe médio e um feixe profundo. E cada músculo desse vai ser responsável por um desses feixes. O reto femoral ele vai ser responsável pelo feixe superficial, o vasto intermédio pelo profundo e o feixe intermediário é pelo vasto lateral e vasto medial. Olha aqui no ultrassom, tendão quadríceps, e a gente vê que ele tem um aspecto heterogêneo pela anatomia dos feixes. E agora eu vou abordar um assunto muito importante que é o reto femoral e sua anatomia complexa. Então a gente tem essas belas imagens aí do Radio Source, mostrando ali um pouquinho da anatomia do reto femoral. O reto ele tem duas origens. Ele tem um tendão, que é uma cabeça direta, que tem a origem aqui na espinha ilíaca anterior inferior. Observe que esse tendão ele se continua numa aponeurose superficial, é isso aqui em branco, superficialmente ao músculo. O conceito que a gente tem que ter de aponeurose, ele acaba sendo um tendão mais achatado. Ele faz parte, ele é a continuação do tendão, ele forma essa aponeurose mais superficial. Então essa é a origem da direta. E ele tem uma origem numa cabeça indireta aqui na região superolateral do acetábulo. E essa origem, ele vai formar o quê? Uma aponeurose central aqui, ó, em formato de vírgula, que vai ser a assinatura do reto femoral. Vai ser essa imagem em vírgula. Então a gente tem duas origens, vamos ter dois componentes. Cabeça direta vai formar a aponeurose superficial. Cabeça indireta, aponeurose central. Já vimos duas aponeuroses. E na região distal do reto a gente tem essa linha em verde aqui, ó, que é a aponeurose posterior. Porque qual que é o nosso conceito quando a gente estuda músculo? A gente tem aquele conceito que tem o tendão, então tem o tendão, tem um músculo e outro tendão, e ele contrai puxando, aproximando esses dois tendões. Mas não é tão simples quanto a gente imagina, essa aí é a nossa expectativa, mas a realidade é o quê? Que tem um tendão que forma a aponeurose, às vezes ele tem mais de uma origem ali, que tem outro componente mais central, aí distalmente é a aponeurose que vai virar o tendão, que forma aquelas fibras superficiais. Então aqui eu fiz um esqueminha para a gente entender essa anatomia complexa. Então, a cabeça direta. Eu vou ter a aponeurose superficial, o músculo, que eu vou chamar ele de músculo externo, e a aponeurose profunda. Olha no sagital como é que fica. Ó. Aponeurose superficial, aponeurose profunda e o músculo, que é esse músculo externo que ele é unipenado. O que ele é unipenado? As fibras têm essa direção aí representadas na imagem. E a cabeça indireta ele forma a aponeurose central. Então aqui no plano axial, ó, cabeça indireta seria isso daqui, que tem a aponeurose central que vem aqui até terço médio. Essa aponeurose a gente consegue ver até quase a região distal ali do reto. E ele é bipenado, então ele tem fibras que se orientam nesse sentido e no outro sentido. E tanto as fibras desse músculo interno quanto do músculo externo, eles vão em direção à aponeurose profunda. Então, ao invés de ser um tendão que para aqui e outro tendão que vem aqui e se contrai, a gente tem um tendão que se continua com a aponeurose, a gente tem um outro componente com a aponeurose central e que se convergem aqui para a aponeurose profunda para se contrair. E esse é o aspecto músculo dentro de músculo. Então, ó, vamos olhar uma imagem aqui de ressonância. Ó, aqui já é a espinha ilíaca antero-inferior. E daí tem até a setinha já mostrando. Ó. Então já começa o reto. Observem, ó, a aponeurose superficial vai ser uma linhazinha preta ali, superficialmente. E essa aqui que estou mostrando agora é a aponeurose central. Ó, como é um formato de vírgula. Conforme eu vou indo para a região distal da coxa, então esse seria um músculo dentro de músculo. Estou indo para a região distal, eu já começo a ver a aponeurose profunda, ó, essa linhazinha pretinha. E observem com detalhe na imagem como é possível ver ele formando esse feixe superficial do quadríceps. Porque algumas vezes a gente vai ter lesão parcial do quadríceps que pega só um dos feixes, então a gente acaba detalhando. Então seria esse feixe superficial. Olha só aqui um plano sagital.
da ressonância, ó. Então tem a aponeurose superficial, a aponeurose profunda, ó, linhazinha preta ali, e o músculo reto. Só estamos falando do reto femoral, que é um dos músculos do quadríceps, mais importante. Vou mostrar agora ele aqui no ultrassom, só para a gente se localizar. Então, qual que é a assinatura do reto femoral? É aquela aponeurose central, ó. Começando ele aqui. O reto é esse daqui, olha a assinatura dele, ó, essa aponeurose central. Indo distal, agora eu estou voltando um pouquinho, mas indo mais distal ele termina. Então eu só queria mostrar essa anatomia. E agora eu vou comprovar para vocês que essa anatomia existe. Esse artigo descreveu aqui um padrão de lesão intramuscular em desenvolvimento do reto femoral, os achados aqui na ressonância magnética. Então observem aqui no plano axial como você tem um descolamento do componente interno em relação ao externo. Mais uma imagem axial, você vê exatamente o buraco, e essa imagem aqui ela é fantástica. Ó. Então, desenvolvimento. Olha como houve uma desinserção completa desse componente interno, que tem a aponeurose central, que ele é bipenado, a gente até vê o edema mostrando aqui a orientação das fibras, e esse líquido em volta. Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente classificaria isso daí com as graduações de lesões musculoesqueléticas de hoje? Porque a gente sabe que as mais antigas eram o que? Estiramento parcial ou completo, sendo que a gente tem um componente completo numa anatomia complexa. Então, isso aí comprova que essa anatomia desses dois componentes, e se vocês pegarem uma lesão, vocês podem falar que houve uma lesão completa, com desinserção e retração do componente interno em relação ao componente externo do reto femoral. E daí é um caso até bacana, eu peguei um recente esses dias, que eu liguei para o ortopedista, mandei o artigo, troquei uma ideia em relação ao caso. Certo, pessoal? Então, reto é isso. Reto femoral e suas 3 aponeuroses com anatomia complexa, lembrando esses dois componentes. E ele vai ser nosso guia ali para... Se você está nele, você vai olhar para o fundo, vai ter o vasto intermédio, medial. Vasto medial, lateral, vasto lateral. E o músculo sartório agora, é o outro do quadríceps, do compartimento anterior, a gente tem o quê? Quadríceps e sartório. Do quadríceps a gente tem esses 4 ventres. Os que eu quero que vocês prestem muita atenção é o que? O reto que eu acabei de falar e agora o sartório, porque o sartório vai ser uma referência muito boa. Então cadê o sartório aqui? Ó? O sartório ele tem esse formato triangular. E observem aqui, ó, ele tem a origem lá na espinha ilíaca antero-superior. Aqui ele já saiu, ó. A espinha ilíaca antero-superior está um pouquinho mais para cima. E aqui tem um macetezinho chamado Teresa, você indo de externo para interno, que é o que? Esse é o tensor da face lata. Isso aqui eu estou bem proximal na coxa. Este aqui é o reto e este aqui é o sartório. O sartório, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem ele correndo. Então observem bem o sartório, está em íntimo contato com o reto e é o teto da artéria femoral. Olha como ele vem lá de cima, mais anterior, e ele vai se medianizando. Ele vai se medianizando. Então, mais proximal ele está encostado aqui no reto. Mais distal ele vai encostar no vasto medial. Ele fica um pouco acima da artéria femoral. Vamos ver aqui no ultrassom. Olha como a relação dele com a artéria é muito fácil da gente ver. Então, vamos acompanhando aqui, ó o sartório triangular, que ele começa a formar o teto da artéria femoral. E daí a gente vem acompanhando ele, ó. Então, esse que passa em cima. Quem faz vascular, presta atenção que vocês não vão deixar mais de ver o sartório. O sartório fica aqui em cima. Aqui está aprofundando mais a artéria femoral. Lembrando da nomenclatura, né? A gente tem a artéria femoral comum. E essa aí, classicamente, é chamada de superficial. Aí perdeu o nome de superficial. Então, eu vou chamar, na aula de hoje, de artéria femoral. Vamos observar aqui, ó. Referência anatômica. Aqui eu estou um pouquinho mais distal, que o sartório está entre o vasto e os adutores. Então, ó, tem o sartório, tem uma artéria, então o sartório vai ser uma grande referência para a gente fazer a divisão de quem? A gente vai dividir exatamente o compartimento anterior, que é o quadríceps, e o compartimento medial, que são os adutores. Então, o sartório ali e a artéria eu vou usar para dividir esses dois compartimentos. Ele vai ser o meu marcador. Vamos observar lá no ultrassom como é que ficaria, ó. Sartório está bem aqui em cima. Aqui é a artéria femoral. Aqui eu vou marcar, então eu sei que aqui está o quadríceps, aqui está os adutores. Então, mais um macete para a gente se localizar. Lembrando
que o sartório vem lá de cima e ele vai se medianizando. Então é um músculo fácil de você acompanhar, que ele é superficial. Não vamos confundir ele com o grácil. O grácil tem um trajeto mais retilíneo. É um movimento que você vai fazer, um movimento reto ali. O sartório, você vai acompanhando ele, ele vai cruzando a coxa. Então, finalizando aí o compartimento anterior, paciente deitado, a avaliação é no plano axial. A ideia é você avaliar cada ventre muscular do quadríceps ali para você dominar a anatomia. O reto femoral e as 3 aponeuroses vai ser a estrela guia ali para a gente detalhar o quadríceps. A partir do reto você vai avaliar os demais. Muito importante sempre utilizar manobras dinâmicas, principalmente lesões musculares, que você pode evidenciar uma maior lesão. E o sartório vai ser o teto da artéria femoral e a divisão dos quadríceps e adutores. Então, os nossos 2 guias, os 2 músculos que eu preciso conhecer, é o reto femoral e o sartório, porque através deles eu vou fazer o reto dominar os outros músculos do quadríceps e o sartório fazer a divisão do compartimento anterior, que é o quadríceps, e dos adutores, que é o compartimento medial que vamos falar aqui agora. Na face medial, a gente tem 5 músculos: o pectíneo, o adutor longo, o adutor curto, o adutor magno e o grácil. O pectíneo ele vai estar um pouco mais acima, ele não está demonstrado aqui na imagem. O adutor longo, ó, ele fica mais superficial, o adutor curto fica logo embaixo e o magno é o maior, ó, olha o nome dele, adutor magno. E aqui ele tem o hiato dos adutores, que é bem onde passa a artéria femoral, onde ela se transforma em poplite. Lembrando que o nervo safeno passa ali junto também. Todos esses músculos, ó, eles vão inserir aqui na linha áspera do fêmur, né? Exceto o magno, que insere também na linha áspera, mas ele tem uma inserção mais distal aqui já no côndilo medial, no epicôndilo. Então seriam esses 5 músculos ali do compartimento. Qual que é a função deles? Eles é o grupamento adutor. Então eles têm a função da adução e da um pouco de rotação interna da coxa. Então vamos dar uma olhadinha aqui na ressonância para a gente se guiar. Uma coisa importante da gente saber é que os adutores, quando eu suspeito de alteração dos adutores, eu começo a avaliação pelo reto aqui. Porque o reto abdominal, ele vai... Estou falando do reto abdominal agora, a gente está no abdômen. Ele vai ter uma aponeurose comum ali na sínfise púbica, e daí vai ter a origem dos adutores. Então aqui para a gente começar, ó, aqui a gente tem o reto. O primeiro músculo aqui é o pectíneo. Então o pectíneo é o primeiro músculo. Depois a gente tem, ó, nessa imagem, 3 músculos. Lembrar, adutor longo, curto e o mais abaixo magno. E esse que tem o trajeto retilíneo ali medial, longo, é o grácil. Então o grácil vai se estender distalmente lá e vai inserir com a pata anserina. E aqui, ó, mostrando com detalhe o adutor magno, bem como ele é um músculo grande, né, um músculo bem volumoso ali na face medial. E o compartimento medial, o segredo ali para você avaliar, e a gente acaba avaliando até no exame de quadril, né? Também a origem dos adutores quando tem dor. O segredo é a exposição, você tem que chegar bem na sínfise púbica mesmo ali, ó. A sínfise vai estar aqui, então tem uma tuberosidade púbica um pouquinho mais lateral, ó. Isso aqui é linha branca, é o osso, então eu estou bem na sínfise. O paciente nessa posição de abdução e rotação externa da coxa. Para você deixar mais confortável, você pode colocar um travesseiro abaixo do joelho, o paciente ficar numa posição confortável, e você vai olhar ali bem a sínfise. Pode ir acompanhando desde o reto abdominal, olhando a sínfise e depois inclinando para ver a origem, que é uma origem muito curta aqui dos adutores. E aqui está a correlação anatômica da ultrassonografia. Ó. Aqui está com a anisotropia, que seria a origem, ó, linha branca o osso, e correspondendo os exames. Ó, adutor longo, adutor curto e adutor magno. Então, isso que vocês precisam saber para localizar. Lembrar que o grácil vai estar aqui mais medial, músculo reto, e o pectíneo ele, tá lá ele vai estar um pouco mais em cima. Então, adutores não tem muito mistério, só lembrar do grupamento. O que eu quero de vocês é gravar. Bom, na face medial a gente tem um grupamento dos adutores. Os principais ali que eu tenho que saber é o longo, curto e magno. Lembrar que o magno é muito volumoso. E agora a gente chega no compartimento posterior, que é um compartimento muito importante e que cede de muitas lesões musculares. Compartimento posterior, a gente tem
os músculos isquiotibiais. Então eles têm origem na tuberosidade isquiática, por isso o nome de isquiotibiais, e vão inserir na tíbia e na cabeça da fíbula. E aqui a gente vai dividir praticamente os músculos mediais dos laterais. Quem são os músculos mediais? O semimembranoso e o semitendíneo. O semimembranoso vai inserir aqui na tíbia e o semitendíneo vai junto ao grácil e ao sartório fazer a inserção na região anteromedial da tíbia, numa estrutura chamada pata anserina. E os músculos laterais a gente tem aqui o bíceps, olha o nome, bíceps, duas cabeças, uma cabeça longa e uma curta. A cabeça longa tem origem lá da tuberosidade isquiática, a curta do fêmur. E olhando para esses músculos, o que eles fazem ali? Eles vão fazer o que? A flexão do joelho. E quando o joelho está flexionado, ó, se você contrai aqui o bíceps, você vai fazer uma rotação externa da perna. Contrai esses outros músculos, você vai fazer uma rotação interna. Ele também pode ser os extensores da coxa. Então, essas seriam as principais funções desses músculos. Agora, e eles também formam aqui, ó, no final, o teto da fossa poplítea. Então, ele acaba sendo o limite do teto da fossa poplítea, esses músculos. Então, aqui mostrando a tuberosidade isquiática. A gente vai lá, aqui tem pele, subcutâneo, região glútea, o glúteo máximo. Aqui a linha branca no plano axial da tuberosidade isquiática. Então, o primeiro ponto de referência para você avaliar é procurar a tuberosidade isquiática. E daí você vai ter o quê? A origem dos isquiotibiais. E aqui no plano longitudinal, para vocês verem que ele é igual a qualquer outro tendão. Se eu mostrasse isso aqui no exame de tornozelo, você vai falar, olha, o calcâneo está bem visível ali, mas esse aqui é a origem dos isquiotibiais. Agora vamos falar ali, começando pelo mais medial. Então a gente tem semimembranoso. Olha uma forma fácil da gente gravar o nome semimembranoso. Então o que significa isso? Significa que ele é metade membrana, metade músculo. Então ele é caracterizado por essa membrana larga no terço proximal, essa membrana aqui, ó, que é a aponeurose dele. Então quando a gente começa a origem dele, nossa, isso eu demorei muito tempo para entender na anatomia. Por muito tempo eu ficava, toda vez que eu pegava um exame de coxa, até na ressonância magnética, abrindo o atlas para saber onde está a lesão, em qual músculo, em qual tendão. Com esses macetes que eu vou passar aqui agora, vocês não vão mais perder, seja na ressonância ou seja no ultrassom. Porque aqui ó, ele começa com uma membrana, vocês vão ver, ele vai começar com uma linha branca só. E depois começa a aparecer um músculo pequeno e triangular medial. Essa aparência triangular que aparece na região interna. Então ele começa com uma aponeurose, uma linhazinha preta. Esse aí que é o semimembranoso. E o semitendíneo? O semitendíneo, mesmo raciocínio. Ele é metade músculo, metade tendão, para a gente gravar. Mas observem que o semimembranoso é membrana no terço proximal e músculo no distal. E o semitendíneo é o contrário. Ele é músculo no proximal e tendão no distal. Eles acabam sendo ao contrário ali. E ele está localizado quem? Ele está localizado ali entre o bíceps e o semimembranoso. O bíceps lateral e o semimembranoso proximal. E ele possui um septo interno no terço proximal. Então essa aqui vai ser a assinatura dele. Então eu vou procurar esse septo aqui, ó. Estão vendo? Ó? Eu até desenhei aqui nessa arte com muito carinho o septo interno para a gente saber que é a assinatura do semitendíneo. E no terço distal ele vai ser fácil de caracterizar. A gente, no exame de joelho ali, vocês vão ver ele. Um tendão fino e superficial semimembranoso. No terço distal ali vai ser um macete bom para a gente já diferenciar o semitendíneo do semimembranoso por esses critérios. Então aqui, ó, a origem, aqui eu já chamo a atenção para vocês, ó, do lado ó, a gente tem quem aqui, ó, o nervo esquiático. Então é a referência anatômica, ó, lateralmente aqui eu tenho o nervo esquiático. Então vimos aqui, ó, semimembranoso, olha como ela é só uma membrana no início, quando a gente coloca o semitendíneo em cima eu mal vejo a membrana, está um pouquinho mais profunda. E essa imagem aqui muito bonita desse artigo do Golano também, mostrando quem? O semitendíneo, ó, a origem, que é muito muscular. Ele tem esse septo interno aqui, que é a assinatura dele, e aqui o tendão distal, o tendão fino.
fino e longo. E aqui eu tenho quem, ó? Tá vendo que eu tenho um tendão aqui também? Só que isso aqui é o tendão conjunto do semitendíneo com o bíceps femoral, que é o músculo que a gente vai falar aqui agora, falando do bíceps. Então a cabeça longa, ó, tem essa origem conjunta. E esse aqui é o bíceps femoral. E olha só o aspecto de aponeurose. Essa linha, isso aqui branco é uma aponeurose, mas que vai convergir no tendão. Então o bíceps femoral ele tem a cabeça longa e curta e ele tem um aspecto homogêneo ao ultrassom, sem eco, sem nenhuma assinatura específica. Então ele não tem assinatura específica. Vamos dar uma olhadinha nesses músculos na ressonância, nesses critérios que eu acabei de falar com vocês? Então isso aqui é um macete já para você localizar a tuberosidade esquiática. Observem que eu estou na ressonância no plano axial, e aqui eu tenho a tuberosidade esquiática e aqui eu tenho o fêmur. Então com o paciente deitado de bruço, de barriga para baixo, você vai pegar o transtor convexo. O ideal para você treinar, quanto mais magro o paciente, melhor, para você usar o linear e ver com detalhe essa anatomia que a gente está mostrando. Mas já para você localizar o osso, usa o convexo, porque eu quero que você chegue proximalmente, e é na região glútea mesmo, é literalmente aqui, que você vai posicionar seu transdutor. Esse aqui é o músculo glúteo máximo. E daí você vai ver dois ossos, um mais externo que é o fêmur, que você pode acompanhar na cortical do fêmur desde o terço médio, e a tuberosidade esquiática. Então, o primeiro passo é diferenciar o que é a tuberosidade esquiática e o que é fêmur. Localizou a tuberosidade esquiática, você vai até angular seu transdutor aqui para pegar uma boa imagem. E olha que eu tenho aqui, ó, a origem vai ser aqui, e aqui eu já tenho, ó, nervo esquiático. Agora vamos olhar esses pontos de macete ali que você não vai mais esquecer depois dessa aula. Então, começando aqui, ó, vamos começar aqui pelo semembranoso. Ele é uma membrana, ó. Ele é essa linhazinha preta, ele nem começou o músculo ainda, ó. Essa linha preta é ele, ó, é aquela membrana. O músculo começa ali agora, ó, esse aspecto triangular. Então ele tem esse aspecto triangular, ó. Aí ele vai aumentando de volume, lembra que a membrana é muito grande no início, ele aumenta de volume e aqui a gente está no distal. E aí a transição miotendínea dele aqui em formato de C. E já voltando aqui, ó, no semitendíneo, que distalmente é um tendãozinho fino. E daí ele está superficial semembranoso, e daí ele vai virando um músculo. Observem agora aquele septo interno, ó, bem nele. Então é a assinatura dele, eu estou nele. E daí na região proximal é só ele ali. O semembranoso é só aquela aponeurose. Aí voltando para o bíceps, ó, esse é o tendão comum. Chega um momento, ó, que eu vou ter o semitendíneo interno e o bíceps externo. Esse é o bíceps cabeça longa. Essa linhazinha preta é o tendão comum. E ali eu vou ter quem? O bíceps cabeça longa. Chega no terço médio, ó, a gente vai começar a ver o cabeça curta ali tendo a origem do fêmur. Então, cabeça curta, e eles se juntam para ter uma inserção conjunta na cabeça da fíbula. Então são esses macetes, vamos relembrar. Semembranoso, só poneurose fina no início. Depois um músculo triangular medial, então no início eu não estou vendo ele, eu estou vendo só a poneurose dele. E aí ele vai ficando maior, e no distal, o semitendíneo está só o tendão, quando a gente vai chegando mais proximal, ele é o músculo que cresce, tem o septo interno. E o bíceps, cabeça longa e cabeça curta. Quero mostrar isso aqui bem para vocês. Ó, esse aqui eu tô distal ali, ó. Semitendíneo, esse tendãozinho bem superficial, e o semembranoso, que é um músculo grande. Que esse vídeo ele tá bem rápido, eu corro bem rápido proximal, então se eu correr ele vai ficar difícil. Conforme eu vou correndo proximal, ó, o aspecto triangular dele aqui já acabando, ó. Tá já acabando o aspecto triangular, ó, tá vendo? Acabou ali. Ó o triângulozinho dele ali. E ele vai ser essa linhazinha branca, ó. Esse aqui que é a poneurose dele, uma linha branca. E ele vai vir aqui, ó, um aspecto triangularzinho. Então esse aqui é o semembranoso que começa, é um músculo que vai crescer, ó. Descendo a gente consegue acompanhar. Conseguiram ver pelo ultrassom? Então sem esses macetes aqui, eu confesso que durante muito tempo eu ficava fazendo a varredura, mas com a mínima ideia de onde eu estava localizado. Vamos ver agora, ó, o semitendíneo. Olha o semitendíneo. Então o semitendíneo, ó, vou pegar a mesma imagem ali distal, tá? Ó, a mesma imagem ele está aqui, ó, distal, só esse tendãozinho. O que está aqui embaixo é o semimembranoso. Então distal a gente vê que o semimembranoso é maior. E daí eu vou subir, ó. Tô subindo, ó, ele começou a virar músculo ali. Estão acompanhando? Virou músculo. E aí mais proximal, ó, o que eu vou ver ali dentro dele? Eu vou ver o septo, ó o septo branco ali, ó. Então esse é o semitendíneo, a assinatura dele. Ele foi lá e tá se entregando ali pra gente no ultrassom.
Ele não consegue mais nos enganar com esse macete. E aí, se você acompanha até lá em cima, você vai ver nitidamente ele tem a inserção, ó, na tuberosidade isquiática. Então esse é o semitendíneo. E o bíceps femoral? Aqui eu estou na cabeça da fíbula já no tendão conjunto. Aí eu vou colocar o plano longitudinal, ó, o músculo do bíceps. Cabeça curta acaba sendo um pouquinho mais inferior. Então aqui ó, eu consigo ver bem duas cabeças. E daí é só você acompanhar proximalmente. Aqui continuar é a longa. Então ó, a longa é essa maior aqui, enquanto a curta já está indo ali na região da diáfise. E a longa continua tendo a origem em conjunto, que é aquela linhazinha branca, em conjunto com o semitendíneo. Então cheguei ali até a tuberosidade isquiática. Então relembrando mais uma vez que eu falei para vocês gravarem o quê até agora? Reto e sartório. Então eu quero só que vocês gravem aí. Semembranoso, aponeurose larga no terço proximal com aspecto triangular do músculo que começa a aparecer. Aqui, ó, pode ver, por isso que aparece triângulo no axial, na região interna. O semitendíneo, metade músculo, metade tendão. E tem essa assinatura dele, que é esse septo interno. O bíceps femoral, duas cabeças, e aqui a gente tem um tendão conjunto entre os dois. Então, às vezes, a lesão, como é que eu vou descrever? A lesão acometendo o tendão conjunto do bíceps e do semitendíneo. Então, agora eu consigo ter um refinamento na anatomia. Não adianta eu querer estudar lesão muscular sem saber o básico da anatomia. Falando do nervo isquiático agora, então o nervo isquiático ele entra na coxa ali, entre o piriforme e o quadrado femoral. E daí a nossa referência aqui vai ser o bíceps. E bem naquele ápice da fosfoplítea, que os músculos isquiotibiais vão fazer, ele vai se dividir. Claro que essa divisão, essa bifurcação dele em nervo tibial e fibular, pode ser mais proximal ou distal. E aqui, pessoal, geralmente acaba sendo um bloqueio de muita gente. Você falou de nervo e artéria, o cara para de prestar atenção, mas observa como é simples. O nervo principal da coxa, claro que tem outros nervos, né? Mas o principal ali que vocês precisam aprender primeiro é só um nervo isquiático. E ele vai dividir em quem? Quais são os ossos que a gente tem na perna? Tíbia e fíbula. Então pronto, ele vai se dividir na tíbia e fíbula. Então só precisa ver isso. O nervo isquiático vai dividir ali no nervo tibial e no nervo fibular. Vamos acompanhar aqui o nervo isquiático agora. Ó. Então ele está aqui nessa região. Uma das referências vai ser a tuberosidade isquiática. Ó, ele passa bem lateral, profundamente ao glúteo. E daí, ó, o bíceps femoral ele tem uma relação com o bíceps e profundamente aqui a gente tem quem? O adutor magno. E daí mais distal a gente já está vendo a cabeça curta do bíceps. E aí ele divide, ó, em tibial e fibular. O fibular fica bem perto ali, ó, bem perto do bíceps e vai passar ali adjacente à cabeça da fíbula. Então a gente consegue acompanhar ali esse trajeto. Então mostrando, ó, é simples, nervo é o seguinte, uma vez que você pegou ele, uma referência, você vai acompanhando. O que vai acontecer? Você vai perder ele, aí você volta para a referência, desce novamente e vai acompanhando. Ele tem esse aspecto fasciculado. Então a gente vê aqui os isquiotibiais e profundamente o adutor magno. E ele está bem aqui, ó, nervo isquiático. E aqui olha como fica o nervo no plano longitudinal, ó. Ele parece muito um tendão. Ele tem esse aspecto fasciculado, diferente do que a gente chama de tendão de fibrilar. Ele tem os fascículos, né? Então, se você achar, localizou bem ele, alongou e está confundindo com tendão, ele é muito parecido mesmo. E a artéria femoral, né? Então, assim, muita gente também tem bloqueio ali com a artéria. Lembrar que tem a ilíaca externa e a grande diferença do nome vai ser o ligamento inguinal. Quando ele entra na coxa, nesse triângulo aqui, e ele entra passando o ligamento inguinal. Daí a gente vai ter a artéria femoral comum. Classicamente, depois tem a profunda, tem a artéria femoral profunda, e essa aqui, que foi chamada durante muito tempo de superficial, atualmente de artéria femoral. E o trajeto dela, ela vai passar ali, você vai ver que o sartório vai estar ali o tempo todo, aí chega uma hora que ela começa a ficar mais profunda, onde vai passar no hiato adutor e vai ser chamada de artéria poplítea. Lembrando que a veia vai acompanhar o trajeto, né? Então, ó, vamos acompanhar aqui, ó, desde cima. Então, aqui, ó, artéria femoral. Ó, o reto está aqui do lado, aqui estão os adutores.
e o sartório ele começa a se direcionar para formar o teto aqui da artéria. E daí ela vai se aprofundando. Ó, vai ficando cada vez mais, o sartório vai indo cada vez mais para medial e vai se aprofundando. E aqui, ó, adutor magno. Agora eu vou mostrar para vocês o hiato dos adutores. Ó, adutor magno aqui, e a artéria vai passar bem aqui. Ó, passou pelo túnel. E aqui a artéria poplítea. Estou mostrando a anatomia para você ver como um mapa muito bom é a ressonância. Você ter essa noção da ressonância. Isso que eu mostrei só no axial, que é o plano que a gente mais vai utilizar ali na anatomia. Então, resumindo a aula que foi o post de hoje, que eu falei para vocês salvarem, agora vocês vão entender perfeitamente cada item que eu coloquei ali. Então, primeira coisa, pegou a coxa, vamos dividir em 3. Anterior, medial e posterior. Bom, anterior vai fazer a extensão do joelho, praticamente. Medial são os adutores, posterior os isquiotibiais fazendo a flexão do joelho. Anterior, quem que eu quero que vocês gravem ali? Tem um quadríceps que são 4 ventres, mas o principal é o reto femoral, que é a nossa estrela guia para localizar o vasto medial, o vasto lateral, o vasto intermédio. Lembrar da anatomia complexa dele, o reto femoral e suas 3 aponeuroses, a superficial, profunda e a central, com aqueles 2 componentes musculares, músculo dentro de músculo. E aqui a gente tem o sartório, que é o teto da artéria femoral, e vai acabar dividindo ali compartimento anterior de medial. Então, só 2 músculos que eu estou pedindo para vocês gravarem. Medial adutores não precisa de muito, só lembrar do nome adutor. Aí você vai ter longo, curto e magro. LCM, longo, curto e magro. E posterior, lembrar do semimembranoso, que é metade músculo, metade membrana. Essa membrana é uma aponeurose larga proximal, e o músculo ele começa a aparecer num formato triangular na região interna. E o semitendine, ele tem a assinatura dele muscular mais proximal, que é metade músculo, metade tendão, um tendão fino distal, e proximal ele tem essa assinatura que é um septo ali. E o bíceps femoral tem 2 cabeças. Então esse aqui é o resumão das aulas. Peço para vocês fazerem aí um print, gravar a tela, e se gostaram dessa aula, vocês vão lá, posta lá, me marca, fala o que você aprendeu. Então, assim, não tem, a gente precisa desses marcadores, desses macetes para se localizar. E a melhor coisa é vocês praticarem antes. Pega um voluntário. Quem já faz vai ter uma facilidade maior. Quem ainda não faz, pega um voluntário, fica com o tempo gastando, pega aquele post que eu acabei de colocar, que é aquele resumo que eu postei agora no último slide, e vai praticar lembrando esses macetes. Com isso, vocês vão querer que apareça um exame de coxa e não vai mais passar. Muita gente acaba dispensando esse exame apenas pelo desconhecimento da anatomia. Sendo que as principais alterações que a gente tem ali na coxa é o quê? Lesões musculares. Mas antes é importante dominar a anatomia e dominar esse aspecto muscular, da anatomia muscular, do reto femoral e a sua complexidade específica. As principais patologias que chegam para mim são lesões musculares mesmo. Lembrando que pode ser desde uma avulsão tendínea, pode ser a transição, pode ser intramuscular mesmo. Pego muita lesão de partes moles, né? Lipoma principalmente, que é um dos principais, mas seriam essas as principais patologias.